Bom, vamos lá. Então, aula 3 e aula 4, tá? De hamburgueria, né? De como fazer o hambúrguer e tudo mais. Nessa aula 3, ele fala sobre a pesagem do hambúrguer. Na aula 4, é sobre o uso do aro para fazer o hambúrguer, né? Para modelar o hambúrguer, tá? Então, assim, o peso ideal, pelo que diz ali, é de 150 a 200 gramas, tá? O hambúrguer cru. Você pode fazer ele um pouco mais alto e com o diâmetro menor, né? Ou um diâmetro maior e ele um pouco mais fino. Isso aí não interfere, vai daí do padrão aí da tua lanchonete, tá? Então, de 150 a 200 gramas. Algumas lanchonetes fazem o estilo acho que é low carb, uma coisa assim, que aí é o hambúrguer barato, né? Que daí varia entre 120 gramas o hambúrguer cru a 150 gramas, tá? Só que aí vocês fazem o cálculo de custo, né? E despesas, tudo mais, mas em média 150. Lembrando que se você usar essas carnes que foram indicadas, né, como eu falei na aula anterior, na 1 e 2, acho que na 2 que foi, então, dependendo do uso da carne, da porcentagem de gordura que vocês coloquem ali, né, ele vai permanecer do mesmo tamanho ou ele vai reduzir. Se tiver muita gordura, ele vai reduzir, tá? É por isso que não compensa comprar esses hambúrgueres prontos, né? Na realidade, eu acredito assim, agora minhas palavras, né, assim, depende muito da questão do teu padrão, né? Eu aqui na minha lanchonete, eu uso sim aqueles tradicionais e sim também eu faço o artesanal, obviamente cobrando mais caro um pouquinho, né? Tem uma diferença aí de R$ 5 a mais que eu cobro por hambúrguer. Por exemplo, um x-salada que eu vendo a 15, um exemplo, né? A 15, vou arredondar aqui só para vocês saberem, com o tradicional, o x-salada com hambúrguer artesanal eu vou vender a 20. Então todo mundo já sabe, eu já falo na hora. Você tem a opção de escolher entre o hambúrguer tradicional e o artesanal. Se for com artesanal é R$ 5 a mais, tá bom? Também faço de pernil e com carnes, né, de porco também, faço na mesma proporção. Fica muito gostoso e tem ótima saída, tá? Beleza? Eu chamo o meu de X mineiro quando eu faço assim, né? Porque lá em Minas eles fazem muito com aquelas linguiças artesanais, né? Então eu faço a linguiça aberta, no caso, quase que no formato de um hambúrguer ou no formato de um hambúrguer e do mesmo jeito cobro R$ 5 a mais do valor que eu tô cobrando, tá? Do valor normal com o tradicional, R$ 5 a mais com o artesanal. Isso sou eu quem faço. Então, questão do peso do hambúrguer é isso, 150 gramas a 200 gramas. Se quiser fazer um pouco mais barato, de 120 a 150 gramas ele cru, tá bom? Então vamos lá dar continuidade. Ele pegou agora aqui uma quantidade para fazer um hambúrguer de 180 gramas, tá? Um de 144 ele usou ali de carne, 36 de gordura, mas vocês fazem na proporção como vocês quiserem, 80 por 20 ou 30 por 70, tá? Mistura bem ele, para ficar bem, né? Bem padrãozinho, bem misturadinho, né? Pesa certinho. E aí você vai tirar bem o ar da carne, tá? Colocando no aro, ele já vai pôr. Isso, viu? Ficou bem misturadinho. Coloca o papel vegetal embaixo para não grudar o aro e aí você espalha bem para ocupar todo o espaço, tá? Para ficar bem uniforme, tira bem o ar da carne, deixa ela bem compacta, beleza? Ó, e fica o teu padrão. Mais alto ou mais largo, ou mais com diâmetro maior, né? Vocês que sabem. Sobre o pão, vocês têm que selar sempre, tá? Passa a manteiga clarificada dos dois lados, né? Os internos ali do pão, das partes de dentro. Olha só como ele faz, né? Passa a manteiga, vira os dois lados na chapa bem quente, tá bom? É assim que faz. Sempre tem que selar, é o que ele indica ali. Tá? Agora, a gente vai grelhar o hambúrguer na chapa bem quente, de 2 a 3 minutos de cada lado, dependendo do tamanho do hambúrguer e a temperatura da chapa também, tá? Você coloca sal e pimenta do reino moída, de preferência na hora, vira e coloca sal e pimenta novamente do outro lado. Tá? Quando faltar uns 30 segundos, mais ou menos, para terminar, vocês colocam o queijo, borrifam um pouquinho de água com o spray e aí tampa com o abafador. Ele já vai fazer isso ali, ó. Então, essa parte é um pouquinho enroladinha, porque ele deixa quase que o tempo certo. Eu adiantei um pouquinho o vídeo aqui, mas é mais ou menos isso. Ó, colocou o queijo, borrifa um pouquinho de água. Esse cheirinho que sai da chapa, quando você coloca água, chama cliente, sabe? É muito legal. Aí tampou e espera um pouquinho e tá pronta essa parte, tá? Eu acredito que nas aulas pra frente ele vai falar sobre o hambúrguer mais passado ou não, né?
Então, beleza, vamos continuar agora com a montagem. Então, a montagem ideal, você passa ali uma maionese e é a primeira coisa que... aquele negócio, a montagem é tudo. Você coloca a salada primeiro, depois você colocou a tua carne, você vai colocar o bacon da forma que você achar melhor ali. No caso, ele colocou esses em tiras, né? Ele usa a cebola roxa, ela é mais crocante, e a rodela de tomate. Daí é usar a criatividade para fazer várias combinações legais aí, tá bom? Então é isso, foi até a aula 7 hoje, tá? Acredito que foi tá, até a aula 7. E assim, sobre a questão das combinações, vocês fazem aí o que vocês acharem melhor, né? Cada um tem o seu jeito, o seu modo. Eu, por exemplo, eu acho muito bacana o sabor do bacon em tiras, mas eu acho mais que rende mais para mim, espalha melhor o sabor. Quando eu uso bacon em cubos, no caso, tá? Eu acho que fica melhor. Vai de gosto para gosto, né? Fica muito bonita a tira dentro, porém quando a pessoa morde, eu acredito que a gente tem que se colocar muito no lugar da pessoa. Quando a pessoa morde, às vezes puxa tudo, sabe? Então, aí não é legal. Então, eu prefiro fazer em cubos. Assim como o tomate também, eu faço ele em cubos. Geralmente, eu uso o tomate meio maduro, não maduro, porque... E coloco com semente e tudo. Porque eu acho que como é que eu explico assim? A mesma questão de se colocar no lugar da pessoa. Morde, vem aquilo, ainda tem tomate lá dentro, não puxa tudo, sabe? Não vem tudo. O presunto é mais fácil de morder, mas o tomate, quando você puxa, ainda mais se for uma criança, vem tudo, sabe? Então, eu lembro quando eu era criança que eu puxava tudo, estragava todo o meu lanche, derramava tudo. Então, é assim, tá? Acredito também que espalha mais o sabor. Então, esse é o meu modo de fazer, mas vocês acham, né, o certo pra vocês, tá bom? Então, é isso aí por hoje. Obrigada, tchau!